Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre charge. Vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de ler algumas histórias em quadrinhos, algumas tirinhas e charges. Nós vamos perceber que existem algumas diferenças de elementos composicionais, de características que constituem as charges. Então, o nosso objetivo dessa aula consiste em ler textos do gênero discursivo charge, compreender a finalidade, a história e as características composicionais do gênero charge e estabelecer relações entre a charge e seu contexto de produção. Em que contexto que foi produzida determinada charge? O que chamou a atenção do chargista, nome dado à pessoa que elabora charge, para que ele resolvesse pegar um aspecto do cotidiano, uma notícia, um evento, do conhecimento de várias pessoas, que geralmente é divulgado nos meios de comunicação de massa, e transformar esse evento, esse acontecimento, numa charge com a intencionalidade de promover o pensamento crítico, de fazer uma crítica de uma forma, às vezes, até um tanto caricaturizada. Ele transforma ali os personagens, os elementos visuais que constituem a linguagem não verbal da charge, muitas vezes numa sátira, para provocar o humor e, com esse humor, com essa forma satírica de abordar a situação, promover ali o humor, até o riso, às vezes, das pessoas, dos leitores, dos observadores e das charges. Ok? Então, vamos começar a nossa conversa fazendo uma retomada da palavra charge, que é de origem francesa e significa carga. Esse nome não foi escolhido por acaso, visto que uma das principais características da charge é exagerar, seja sobre um fato ou uma pessoa, de modo a torná-los uma caricatura. Observem aqui os elementos visuais dessa charge. Temos a presença de 4 personagens. Aparentemente são 4 senhores e eles estão lendo provavelmente um jornal, ali um material impresso. Como que o leitor pode refletir sobre essa leitura que eles estão fazendo? Observando não somente os aspectos ali dos personagens, a aparência física, mas especialmente o olhar deles, as expressões faciais, as expressões do olhar, indicam para o leitor o que será que eles estão lendo ali, de que forma que a pessoa que está segurando esse material impresso, que provavelmente é um jornal, de que forma que ela direciona o olhar para um deles, no momento em que eles se aproximam para também ler a charge, o artigo de opinião, a reportagem, a notícia, seja lá o que for que esteja ali na matéria, daquilo que eles estão lendo. Então, instiga a curiosidade do leitor para preencher determinadas lacunas e o leitor fica imaginando o que será que eles estão vendo com olhares ávidos ali, curiosos. Certo? Então, vejam bem, a charge, ela pode-se dizer que o seu principal objetivo é transmitir uma visão crítica sobre um determinado assunto que esteja em evidência na sociedade, que seja do conhecimento de várias pessoas. Então, aqui nós temos mais uma charge. Temos 2 personagens, Então vocês têm ali a presença de uma mulher, uma senhora que está com um livro, um material impresso, um livro na mão, e um garotinho que também está com um livro ou um caderno na mão, Provavelmente um livro, porque nos aspectos da linguagem verbal a gente tem a seguinte informação: isso se chama leitura. É a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. Então, vejam que a linguagem verbal são as palavras que estão aqui disponíveis para que o leitor possa lê-las e interpretá-las. E os aspectos da linguagem verbal, as imagens, os personagens segurando o livro, o dedo indicador da senhora para o menino, indicando ali uma possibilidade de estar explicando alguma coisa, meio que de uma forma dando um conselho ou até falando para ele sobre a importância da leitura. E a gente tem também um elemento aqui que meio que surpreende o leitor no momento em que ela utiliza linguagem
a linguagem voltada para esse momento, né, de uso explosivo das novas tecnologias. Então, ela usa ali as palavras softwares, né, para dizer que a pessoa se torna mais sábia, à medida que ela lê, ela se torna mais inteligente, então ela se apropria do vocabulário da era digital ali, né, porque ao ler as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. Então, aqui nós temos, né, de forma mais ampliada a charge, para vocês observarem bem os aspectos visuais dessa charge, a expressão facial, tanto da senhora quanto do menino. O menino fica um pouco surpreso, né, com a fala dela voltada para os elementos linguísticos da era tecnológica e digital. E aí vocês vão agora para a primeira atividade, né? Então vamos aquecer as discussões dessa aula. Vou propor para vocês escreverem algumas linhas respondendo as seguintes questões. O que você vê na imagem? Então vocês vão descrever os elementos da linguagem não verbal presente nessa charge e o que pode provocar o humor nessa charge. Tá? Um tempo para vocês treinarem a habilidade escrita de vocês respondendo a essas duas questões. Retornando, então, pessoal, observe lá que uma sugestão de resposta consiste em afirmar que, então, nessa imagem, vê-se uma professora explicando a um aluno que leitura é o modo como as pessoas instalam novos softwares no seu cérebro. Provavelmente é uma professora, né? Pela forma como ela está vestida, pelos gestos, pelas expressões dela, então é possível fazer essa inferência. E o que pode provocar o humor nessa charge? Ela compara o cérebro a um computador. Essa explicação pode provocar o humor.
né? Então, há uma ruptura de expectativa não somente do personagem que está ali, do garotinho que olha para ela um tanto espantado, talvez ele não esperava essa resposta dela, então tem sim uma quebra de expectativa daquilo que ele esperava, né, de diálogo com ela ali na interlocução, e também há uma ruptura de expectativa com o próprio leitor, né, que talvez não esteja habituado a esperar de uma professora, já uma senhora, uma atitude assim que venha com um vocabulário mas voltado para a tecnologia e tudo mais, né? Então houve sim essa ruptura de expectativa por parte de ambos, por parte do personagem, do menino, e por parte do leitor. Então observem aqui que a charge, que é um estilo de ilustração, tem como objetivo satirizar alguém, alguma situação ou acontecimento atual. Por isso ela sempre está relacionada com o contexto social, histórico, cultural ou político referente ao momento em que é publicada, né? Então a charge tem essas ilustrações, esses desenhos, as imagens, as expressões faciais dos personagens ilustram muito o que ele pensa e trazem ali um componente para o leitor também fazer uma leitura atenta dessas imagens e conseguir ter uma visão mais global, interpretando ali a charge de acordo também com a intencionalidade de quem elaborou. Vamos para a segunda atividade. Observem aqui então novamente a mesma charge. E aí eu gostaria que vocês respondessem que crítica é realizada nessa charge. Então mais um tempo para vocês elaborarem aí 2 ou 3 linhas, ou até 4, dependendo do tamanho da letra, respondendo a essa questão e também melhorando a proficiência na linguagem escrita da nossa língua portuguesa.
Voltando então, pessoal, observem aqui que uma sugestão de resposta, né, consistiria em afirmar, por exemplo, que o uso de tecnologias da informação pode afastar o contato das crianças com a leitura de livros. Né? Então, a gente vivencia aí o boom, a explosão do uso das ferramentas digitais, né? Nunca foram tão utilizadas aí os instrumentos, as ferramentas, os aplicativos que nós temos instalados nos smartphones, tablets, notebooks, etc. Né? São diversos equipamentos multimediativos que têm contribuído para que as pessoas façam as suas interações verbais. Né? Então, isso pode ocasionar aí fazer com que o livro se torne um instrumento tecnológico obsoleto, caia em desuso. Né? Então, existe aqui também uma reflexão nessa charge a respeito dessa questão, né, da substituição do livro impresso pelo livro em PDF, pelos inúmeros downloads que são feitos aí, né, não somente em PDF, mas livros em Word, enfim, em outras configurações, mas que são lidos por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem. E isso vem substituindo o livro físico. Existe também uma crítica com relação a isso, né? Um momento de reflexão sobre isso. Ok? Continuando então, vamos para mais uma atividade, galera. Observem aqui. Temos novamente a charge, né? E agora vocês vão tentar dar conta de responder duas questões. A que se refere o pronome isso? Opa, vamos retomar aqui a linguagem verbal. Já começa ali a frase, né? Isso se chama leitura. Opa, é a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. Observe que para interpretar a palavra isso é necessário fazer uma leitura atenta das ilustrações, das expressões faciais das personagens para que consiga, né, fazer uma interpretação mais adequada possível desse pronome isso, né? E qual é a sua função na oração? Né? Para que ela começa essa frase? Qual a intencionalidade dela em iniciar a frase com esse pronome demonstrativo isso, né? Enfatizando ali que isso sim se chama leitura. Mais um tempo para vocês tentarem responder a essa questão e melhorar a capacidade aí de escrever.
E aí, pessoal, observem lá então que o pronome demonstrativo isso, né, ele faz referência à leitura, né? Então, observem que ambos estão com um livro impresso na mão. Então, quando ela diz isso, se chama leitura, né? Então, ela está, de certa forma, enfatizando por meio desse pronome demonstrativo, né, que serve para demonstrar. Então, a palavra isso traz essa ênfase, né, na possibilidade de pensar o livro impresso como algo que viabiliza também a leitura para os leitores. E qual é a sua função na oração? Sua função é a de fazer referência usando um pronome para substituir um substantivo. Que substantivo seria esse? O livro. Né? Então, ela tem um livro ali e vê o menino com o livro na mão também e diz, isso sim é leitura, isso se chama leitura, certo? Nesse sentido, ok? Mão na massa agora, pessoal. Vamos, então, ler comigo aqui as nossas reflexões. Normalmente, as charges são publicadas nas seções de artigos de opinião e cartas dos leitores, justamente por indicarem opiniões e juízos de valores por parte de quem enuncia, no caso, o chargista. Né? Então, retomando a nossa charge que estamos trabalhando, percebam que as charges, elas trazem ali como elementos composicionais os elementos da linguagem verbal, que são as palavras, né? Nós analisamos ali as frases que estavam disponíveis nesta charge, e os elementos da linguagem não verbal, que são as imagens ali, os desenhos, as ilustrações, as expressões faciais nos indicam muito, né, sobre a visão global que o chargista tentou passar. É claro que a gente também pode fazer a crítica da charge, né? Se a intenção do chargista é promover uma crítica a um determinado comportamento social, a gente também pode fazer aí uma antítese, né? Trazer argumentos contrários para rebater essa crítica. Né? No caso, se a intenção era criticar, por exemplo, uma professora por aparentar ter uma idade um pouquinho maior, né, do que a juventude, e de repente, se a intenção foi dizer que a professora não está muito habituada aos recursos tecnológicos, né, e não considera muito as possibilidades da leitura virtual ser tão efetiva quanto a leitura dos livros impressos, ele pode também estar equivocado, né, porque não pode ser considerado uma regra, né, na medida que a maioria das pessoas estão tentando se adaptar aí aos novos meios de comunicação virtual. Certo? Então, a leitura virtual pode ser tão prazerosa, né, e tão educativa, tão pedagógica quanto a leitura do material impresso, ok? Então, você gostou de conhecer mais sobre esse gênero textual que alia bom humor, ilustrações e opiniões? Então, escolha um tema, dialogue sobre ele com os seus colegas e elabore a sua própria charge, né? De repente, fica aí de sugestão para vocês fazerem a charge para treinar, né, e de repente até para propor ao professor que considere como atividade avaliativa, ok? Então, nessa aula nós lemos uma charge, compreendemos a finalidade, a história e as características composicionais do gênero textual e estabelecemos relações entre a charge e seu contexto de produção. Espero que vocês tenham gostado e até breve.